Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dois textos aparecem aqui no nosso guia de estudos como sendo base para o nosso estudo dessa semana. O primeiro deles, aliás, do estudo desse dia, né? João capítulo 14, versos 5 e 6, que vai dizer especificamente o seguinte: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O outro texto, João capítulo 14, versos 7 a 11, que diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras que eu tenho feito. Você já percebeu que hoje nós temos alguns temas para poder trabalhar relacionado àquilo que era a compreensão dos discípulos, já exatamente antes do momento em que Jesus seria morto. Como eles viam Jesus, eles encaravam, entendiam o que estava por detrás do fato de Jesus ser o Messias. A gente vai tentar responder essas perguntas no nosso estudo de hoje. Então continua aí, que daqui a pouquinho a gente já volta. Para podermos entender os textos que lemos hoje, nós precisamos entendê-los à luz daquilo que foi o seu contexto imediato. Só relembrando um aspecto que estudamos na lição de ontem, nos primeiros 3 versículos do capítulo 14 de João. Jesus, no capítulo 13, tinha dito que se ausentaria deles, que havia chegado a sua hora, a hora pela qual ele tinha esperado tanto, e o Pedro, juntamente com os discípulos, eles acabam questionando, Senhor, nós vamos contigo, nós deixamos tudo para poder te seguir, agora como assim você vai embora? E Jesus especificamente vai mencionar a sua morte. Ele já tinha falado da morte anteriormente, mas agora de forma mais enfática. Repare que o próprio João vai mencionar que algumas horas antes, os discípulos estavam questionando, discutindo sobre qual deles seria o maior. E agora Jesus vinha falar de morte. Jesus alerta Pedro de que Pedro o negaria de forma vergonhosa durante 3 vezes. E Jesus menciona que um deles o trairia. Ele conhecia, sabia o que estava à sua frente. Entretanto, agora no capítulo 14, versos 1 a 3, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Vocês creem em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E é interessante que agora, logo depois de fazer essa promessa, no versículo 4 ele vai dizer, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Nisso, Tomé vai tomar a iniciativa e ele vai fazer a pergunta. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Veja, num primeiro momento, a pergunta de Tomé faz todo sentido. A pergunta é clara, óbvia. Senhor, se o Senhor está dizendo que vai embora, se o Senhor está dizendo que vai nos deixar, vai voltar depois para nos buscar, e o Senhor agora vai dizer que nós sabemos o caminho, nós não sabemos o caminho. Nós nem sabemos para onde o Senhor vai. Como é que vamos saber o caminho? Senhor, a gente precisa saber. É isso que Tomé está dizendo. E Jesus vai responder, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês conhecem o caminho porque o caminho sou eu. Ele está falando do caminho para quê? Ele está falando do caminho para o Pai. O pecado separou o Deus da humanidade, separou o Pai da humanidade. Cristo Jesus veio como segundo Adão para fazer essa
aproximação. Através da sua morte e ressurreição, Jesus abriria um caminho para chegarmos ao Pai. Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus ele vai mencionar que Cristo abriu um caminho direto ao Pai, e por isso, de forma ousada, podemos nos colocar diante do Pai e clamar a Ele, e falar com Ele, com um caminho totalmente aberto, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, e ao mesmo tempo é Ele que é a vida, no sentido de que Cristo Jesus, sendo a vida, a vida brota dele para aqueles que se entregam a Ele. E esse é o aspecto. E o que é mais interessante é que, na sequência, Felipe vai tomar uma outra iniciativa. Depois de Tomé ter perguntado para onde ele ia, Felipe vai fazer uma pergunta. E a pergunta de Felipe Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É muito interessante, até o nosso guia de estudos vai trazer aqui, de alguma forma, alguns textos que nos mostram alguns aspectos extremamente interessantes, como Êxodo 33, versos 17 a 23, Êxodo 34, versos 1 a 9, Josué 1, 18, que vão mencionar especificamente que ninguém pode ver a Deus. A glória de Deus seria um fogo que fulminaria as pessoas, os pecadores. Então, o pedido de Filipe é ainda mais sem sentido do que o pedido de Tomé, do que a pergunta de Tomé. Ninguém pode ver a Deus, a não ser o Filho que esteve junto com ele e que o revelou. É essa a ideia. O caminho para Deus estava fechado. Você se lembra que quando o próprio Moisés, que foi alguém que teve uma relação de amizade extremamente grande com Deus, quando ele vai até o Senhor, ele vai pedir, Senhor, deixa-me ver a tua glória. Está lá em Êxodo 33. Deus vai dizer, a minha glória você não pode ver. Qualquer ser humano pecador que vir a minha face acabará sendo consumido pela minha glória. E o máximo que ele vai conseguir, Deus o coloca numa fenda, coloca a sua mão na frente, vai passar e ele vê o Senhor pelas costas, mas ele não pode ver o seu rosto. Como Filipe agora está mencionando especificamente que ele quer ver o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Você percebe que Jesus, ele fica inclusive triste com a pergunta ou com o pedido de Filipe. Ele vai dizer, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não entenderam? Eu vim para que através de mim vocês conheçam o Pai. Eu vim para que através de mim vocês saibam quem é o Pai e conheçam o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E se você não crê nisso, creia pelo menos pelas obras que você viu, pelos sinais que você viu. O Pai é quem fala por meu intermédio. As palavras que eu falo vêm do Pai. A ideia que Cristo estava mencionando é que ele e o Pai eram... E isso é um aspecto extremamente interessante, porque a Trindade Divina tem uma unidade de propósito. O plano da redenção não foi alguma coisa que foi criado por ocasião do surgimento do pecado. O plano da redenção já existia antes. Pai, Filho e Espírito Santo estavam perfeitamente alinhados em relação ao papel que cada um deles desempenharia. Então, quando a obra de cada um deles vai acontecendo, quando é o Pai que está em evidência, as obras do Pai revelam o Filho e o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que está em evidência, as obras do Espírito Santo revelam o Pai e a Jesus Cristo. Da mesma forma, quando é Cristo quem é o protagonista, as obras do Pai e do Espírito Santo estão em evidência. Por quê? Porque os três são um em propósito. Eles estão perfeitamente de acordo em relação a tentar alcançar a humanidade, a salvar a humanidade. O amor que é descrito na Bíblia, quando lá em 1 João 4,8 é mencionado que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus aqui é uma unidade coeterna de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo veio para mostrar para a gente quem é o Pai. Muitas ideias equivocadas a respeito de Deus haviam sido construídas por causa do paganismo e introduzidas, inclusive, no contexto do judaísmo dos dias de Jesus. A ideia de apaziguar um Deus irado, isso tudo Jesus queria desmistificar. Como ele faria isso? Principalmente revelando o amor do Pai por todas as pessoas. Quando você vê Cristo Jesus recebendo crianças, colocando-as no colo, orando com elas, abençoando-as, essa é a mesma postura do Pai e do Espírito Santo.
Quando você vê Cristo Jesus parando no contexto de um sepultamento do filho de uma viúva, filho único de uma viúva, e se compadecendo dela, essa é a postura do Pai e do Espírito Santo. Quando você vê Jesus chegando num sepultamento e chorando, vendo o coração endurecido das pessoas e a tristeza por ver o coração deles, de muitas daquelas pessoas tão longe dele, essa é a tristeza do Pai e do Espírito Santo. O que a Bíblia está nos dizendo é que a postura do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. Independente de quem for o protagonista, ele representa a vontade dos outros dois. Porque eles são um em propósito, um em unidade. Têm personalidades distintas, mas são um em propósito. Aquilo que podemos descobrir a respeito desse estudo de hoje é que Deus está profundamente interessado em nós. Qual deles? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O interesse da Trindade Divina é conseguir alcançar a cada um de nós. É fazer com que nós tenhamos a oportunidade de poder conhecê-lo e, conhecendo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, queiramos viver com ele durante toda a eternidade. Todo o investimento que a Trindade Divina fez para a nossa salvação foi para que nós tivéssemos o interesse de nos entregar a ele e viver uma experiência de unidade com ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que Cristo Jesus se importa conosco. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a podermos viver em íntima unidade, compreendendo que Pai, Filho e Espírito Santo nos amam. Ajuda-nos a responder também em amor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?